Quando eu tinha pouco mais de 20 anos, me mudei para San Diego e de repente comecei a receber em meu consultório vários pacientes que trabalhavam no Instituto Salk em San Diego. Eles eram físicos teóricos, especialistas em astrofísica de satélites, gente que lidava diariamente com os fundamentos mais profundos do universo, mais ou menos, e ao mesmo tempo estavam ali usando chinelos, calças jeans, parecendo absolutamente comuns, mas eram extraordinariamente inteligentes. Eu fiquei fascinado porque eles sempre me davam livros para ler. Eles diziam, você vai gostar deste. Eu levava o livro para casa, devorava cada página e depois precisava voltar para conversar com eles. E nós conversávamos o tempo todo, porque todos aqueles livros que eles estudavam tratavam da natureza da realidade e desse conceito intrigante chamado mecânica quântica, onde de alguma forma a mente subjetiva exerce influência direta sobre o mundo objetivo. Mente e matéria estavam tão entrelaçados que se tornava impossível separar os dois. Nossas conversas eram longas e profundas. Falávamos sobre a observação da realidade, sobre o fato de que quando você olha para algo, sua própria observação provoca o colapso de uma imprecisão probabilística em partículas, colapsando a função de onda. Você olha e vê uma cadeira, vê um objeto sólido. E eles diziam, mas quando você vira as costas e para de observar, isso retorna ao estado de possibilidade. E eu pensava, o quê? Você só pode estar brincando. Mas eles afirmavam com naturalidade, sim, as coisas parecem sólidas, mas não são tão sólidas quanto pensamos. Era impressionante ouvir adultos altamente qualificados dizendo coisas que desafiavam toda a minha visão de mundo, e eu já tinha lido algo semelhante antes. O pai do meu melhor amigo, alguém muito próximo da minha família, apesar de meus pais serem pessoas simples, havia me dado um livro quando fui estudar em Atlanta, antes ainda de me mudar para San Diego. Era um livro de Paramahansa Yogananda. Aquilo tinha me desestabilizado, porque eu não fui criado com nenhum contato com espiritualidade, energia, física quântica ou qualquer tema desse tipo. Eu não sabia absolutamente nada sobre isso. Então pensei, talvez esses caras que entendem de física quântica soubessem exatamente o que estavam fazendo. Talvez os milagres, os fenômenos extraordinários e todas aquelas manifestações magníficas que Yogananda descrevia fossem, de alguma maneira, imersas nesse segredo da física quântica. E eles confirmavam, sim, eles realmente fizeram isso. Eles realmente viram além da ilusão, além do véu, e conseguiram provocar resultados colapsando possibilidades com base em suas próprias observações. Mas é possível criar eventos reais da vida? Desencadear experiências inteiras, como se estivéssemos colapsando várias funções de onda para formar uma realidade concreta? Eles respondiam, na verdade, a observação só parece funcionar claramente no nível muito pequeno, partículas subatômicas, eventos microscópicos. Talvez o observador não tenha efeito algum em eventos maiores da nossa vida. E eu provocava, e se nós simplesmente formos maus observadores, porque se estamos interagindo o tempo todo com a matéria e vibrando na mesma frequência que ela, deveríamos exercer algum impacto, mesmo que pequeno. Mas se o campo for a única agência governante da partícula, se a energia realmente controla a matéria. Então faria sentido que, para começarmos a criar efeitos maiores do que simples partículas subatômicas, precisaríamos mudar nosso estado de consciência. Precisaríamos alcançar uma frequência mais alta, uma energia maior, e então nos conectar a esse campo unificador invisível. Essa era a conclusão inevitável. Se o campo molda a matéria, então ao acessar o campo, nós moldamos a matéria também. Seja lá o que for essa consciência que dá vida a cada um de nós, está dentro de nós. Cientificamente, ela se expressa através do sistema nervoso autônomo e do cérebro límbico. Ali está o assento de todas as funções biológicas que mantêm o corpo em homeostase e equilíbrio. Já o neocórtex, cérebro pensante, é a mente analítica, e muitas vezes é justamente ela que nos coloca em encrencas. E, independentemente da religião, havia sempre essa crença comum, existe uma inteligência que nos dá vida e que pode nos ajudar no processo de cura. Havia nuances diferentes, mas a semelhança era inequívoca, essa inteligência estava dentro de nós. Para alguém espiritualista ou cristão, essa inteligência poderia ser chamada de Deus se essa fosse a palavra que a pessoa preferisse usar. Houve um período da minha vida em que participei de um documentário que acabou se tornando muito popular. As pessoas começaram a me perguntar, ok, mas como se faz isso? E eu percebi que tínhamos chegado a um momento da história em que não basta saber, agora é preciso saber como. Eu tinha estudado todas essas coisas. Voltei para a faculdade, estudei neurociência e me aprofundei intensamente nesse campo. Então pensei, se isso funcionou com aquelas pessoas doentes, será que consigo reproduzir esse resultado de forma consistente? Nos primeiros 2 anos não vimos muita coisa. Organizávamos cursos de 1 ou 2 dias e as pessoas até se sentiam melhor no final de semana, mas nenhuma mudança profunda, até que de repente tudo começou a acontecer. Começamos a presenciar transformações incríveis no estado de saúde das pessoas, mudanças tão profundas que desafiaram até mesmo as minhas crenças.
Foi quando começamos a ver remissões espontâneas de cânceres agressivos, doenças como Parkinson, esclerose múltipla, lesões na medula espinhal e uma série de outras condições que qualquer cientista chamaria de improváveis. Nesse momento eu soube que era hora de medir tudo aquilo. Então nos organizamos e reunimos um grupo de cientistas. Comecei a trabalhar com a Universidade da Califórnia em San Diego. E os resultados eram inacreditáveis, literalmente inacreditáveis para mim. Eu me pegava balançando a cabeça sem acreditar no que via acontecer diante dos meus olhos. Eu sabia que quando uma pessoa vivia uma experiência interior tão profunda que mudava seu estado de saúde, havia algo ali que não era apenas psicológico. Usávamos a meditação como ferramenta não para curar, mas para criar uma experiência interior tão real que o corpo não conseguisse distinguir da realidade externa. E quando uma pessoa se levantava de uma cadeira de rodas com esclerose múltipla diante de toda a equipe, era impossível ignorar o que estava acontecendo. Algo muito profundo estava sendo ativado dentro delas. Foi assim que começamos a medir tudo. Hoje temos mais de 20 mil exames cerebrais. Temos exames de ressonância magnética funcional, milhares de medições de variabilidade da frequência cardíaca, análises de expressão gênica, microbioma, além de 2.882 metabólitos no sangue. Medimos regulação imunológica, medimos lágrimas, leite materno, tudo o que você puder imaginar. Usamos a meditação não como um ato de cura direta, mas como um mecanismo de transformação. Quando você muda, você se cura. E a ciência já comprovou isso. Os dados são tão profundos que não é mais possível chamar essas experiências de pseudociência. São fatos. A fisiologia humana, quando ativada de maneira correta, produz uma verdadeira farmácia interna, muitas vezes mais poderosa do que qualquer droga existente. E essa farmácia está dentro de você. Sim, é possível regular positivamente genes relacionados à saúde e regular negativamente genes relacionados à doença. Basta ensinar as pessoas de forma simples a filosofia, a teoria, as informações e o conhecimento necessários e permitir que elas realmente aprendam e incorporem esse aprendizado.